O Lula cancelou o visto Darren Beattie, e isso está trazendo uma repercussão horrorosa para o Lula aqui nos Estados Unidos. Nomes enormes que eu conheço, que eu sou amigo deles aqui nos Estados Unidos, pessoas de extrema influência no X, estão dizendo assim: vocês estão deixando um sindicalista comunista mandar, decidir quem da nossa diplomacia pode entrar ou não no Brasil? É isso que o pessoal está falando aqui. Dois amigos meus, o Chernovic, que é um amigaço meu, que eu tive o prazer de conhecer por meio do Mário Balaban, que é um grande amigo meu também, mas eu conheci o Chernovic, ele publicou isso. O Jack Posobiec, que também é amigo, é conhecido, né? Não é amigo, amigo mesmo é o Chernovic, mas o Jack Posobiec é conhecido, a gente sempre se cumprimenta quando a gente se vê, falou a mesma coisa. E fora outros grandes nomes da política americana, falou assim: vem cá, é sério mesmo que o Trump vai deixar isso barato? E eles estão, ateando fogo. Como é que vocês vão deixar um sindicalista comunista, mequetrefe como o Lula, decidir quem é que pode entrar ou não? Bem, os bastidores dessa decisão é o que muita gente não entende, e o Ítalo Lorenzon falou aqui em detalhes. Pera lá, não é só o cancelamento do visto, não é só uma reciprocidade diplomática, como a imprensa está querendo colocar. Porque a imprensa não está querendo mostrar para você o que de fato foi o Mais Médicos. E por causa disso, nós temos aqui a timeline para mostrar para vocês o que de fato essa gente horrorosa fez. Eles não contam para você, mas aqui nós contamos para você. Então vamos puxar o fio vermelho da diplomacia, onde mostra com clareza o que realmente o Lula está escondendo de vocês. O Lula não barrou um assessor do Trump. Ele barrou um membro do governo americano, um membro da diplomacia americana, insinuando de que seria uma mera reciprocidade diplomática. Mas vamos lá. Segundo o próprio Lula, seria uma moeda de troca. O governo brasileiro proibiu a entrada do Darren Beattie, que já estava no Brasil, e disse: não, eu não posso deixar que o Padilha continue sem poder entrar nos Estados Unidos e o Darren Beattie poder entrar no Brasil o tempo todo. Mas espera aí, vamos lá. Vamos entender o motivo que a imprensa não fala para as pessoas, jamais. O visto do Padilha foi revogado por cumplicidade direta em esquema de exploração internacional do regime cubano. O que muita gente não sabe, porque a memória do brasileiro é curta. Em 2012 e 2013, o Brasil fechou uma parceria horrorosa, não com os médicos cubanos, mas com o Estado do regime cubano, fazendo com que por meio da Organização Pan-Americana, a OPAS, intermediando isso aí, para driblar a aprovação do Congresso brasileiro. Então, essa é a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Por que o governo usou a OPAS? Isso que o Ramagem falou com relação ao Congresso, vocês precisam entender. Se o governo Dilma fizesse uma parceria com o governo cubano, ela precisaria passar pelo Congresso brasileiro. E ainda não era o Congresso pós-Bolsonaro em 2018. Mesmo assim, Dilma, Lula, Dirceu sabiam que não iria passar. Eles sabiam, porque isso aqui é um trabalho escravo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Então eles usaram a OPAS para poder burlar o Congresso brasileiro, e aí o Brasil estava depositando 1,5 bilhão de dólares na conta de quem? Do governo cubano? Não, da OPAS. E a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, é quem passava esse dinheiro para o regime cubano. E aí você tem uma engrenagem, uma estrutura pseudo-burocrática, mas verdadeiramente criminosa. Vamos lá, que eu quero explicar para vocês como que isso acontecia. O pagamento do Brasil era de 10 a 11 mil reais mensais por médico. Ou seja, o Brasil estava pagando 4.276 dólares por médico. Esse dinheiro usava a OPAS como intermediária. Então, a OPAS retém 75 milhões de dólares, 5% de taxa, entre 2013 e 2018. E essa palhaçada só acabou por causa do Bolsonaro. E aí, o médico, ele só recebia 400 a 900 dólares. E todo o outro dinheiro ia para onde? O governo cubano confiscava até 85% do valor pago pelo Brasil a cada médico. Então, relatórios internacionais e investigações começaram a detalhar a tal da taxa de corretagem humana operada em Cuba com a conivência do governo brasileiro. E aí o que aconteceu? Olha como é que se dava o contrato de submissão. A retenção salarial era apenas o pilar financeiro. O controle absoluto exigia a violação sistemática de direitos humanos fundamentais, documentada com mais de 1.400 testemunhos. Então, vamos, passo 1, restrição de movimento. Então, passaportes confiscados e proibição de trazer os cônjuges ou filhos para o Brasil, usados como refém na ilha cubana. Então, a restrição de movimento significa o quê? Como é que o médico ia para o Brasil? Ele ia poder levar a esposa? Ia poder levar os filhos? Não. Ele tinha que ir sozinho, porque o regime cubano usava a família do médico como chantagem. Eles eram reféns. Como é que era a vida do médico no Brasil? Ele tinha vigilância e sofria retaliação. Pressão política constante,
vigilância por meio de coordenadores, que é daí que vem o termo sovietes, né, que é o Conselho Popular, e proibição de interagir livremente com a comunidade local. Então o médico cubano não poderia falar com as pessoas com tranquilidade, porque ele era vigiado. E aí o passo 3, que é a lei do desertor. Médicos que abandonassem o programa eram classificados como desertores, punidos com até 8 anos de exílio forçado, separados de suas famílias em Cuba. Então o médico que falasse assim, eu não aguento mais isso, eu vou embora, ele ficaria 8 anos por lei, por decisão do regime cubano, sem poder ver esposa e filhos. E eu fiquei 3 anos e meio sem ver a minha esposa e meus filhos. Eu vou dizer para vocês, 3 anos e meio já foi uma eternidade e foi muito difícil. Foram, né? Anos muito difíceis. Você imagina 8 anos por lei. Por lei. O regime cubano, se o médico desistisse, ficaria decretado. Você vai ficar 8 anos sem ver esposa e filhos. E em 8 anos, com uma comunicação completamente restrita, sem saber se eles vão ficar vivos ou sem saber se eles foram presos. Porque eles podem inventar houve um roubo na casa da sua mulher e, infelizmente, ela veio a falecer. Ou a sua criança. Peraí que eu perdi aqui, sem querer, saiu tudo aqui pra ela. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sem querer, passei o dedo ali, saiu tudo aqui, saiu até da tela, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui, desculpa aí, pessoal. Aqui a gente faz tudo sozinho, então vamos embora. E aí, esse medo de você ter a sua família morta e assassinada pelo regime cubano aterrorizava todos os médicos que pudessem delatar e falar tudo que estava realmente, de fato, acontecendo nesse tal do plano Mais Médicos, que muita gente não sabe o que aconteceu. E aí, vamos lá. Rebelião nos tribunais brasileiros. A fachada do trabalho voluntário ruiu quando os próprios médicos cubanos começaram a processar a OPAS, a União e Cuba, na própria justiça brasileira. Pelo menos 150 ações judiciais foram movidas por médicos exigindo paridade salarial. Médicos pediam pediam o fim da intermediação, exigindo ser tratados como prestadores autônomos para receberem, então, 100% do salário, como era realmente o que deveria ser feito. O médico cubano vai para o Brasil, recebe como médico cubano e não tem que mandar esse dinheiro nem para a OPAS e nem para o regime cubano. A ação judicial na Flórida exige indenização para 850 ex-colegas acusando a OPAS de gerenciar tráfico humano. Então, várias ações de médicos aqui na Flórida e no Brasil fizeram com que a OPAS entrasse no radar da política americana e revelando esse esquema nojento de escravo. É um sistema escravo. Escravização pura e simples. E aí o veredito ficou global, todo mundo agora estava sabendo o que estava acontecendo, e a comunidade internacional não tratou o caso como uma divergência trabalhista, mas como uma grave violação de direitos humanos. Engraçado que o PT vive falando de trabalho escravo, de luta contra o trabalho escravo. A gente tem esse escândalo da BYD, né, que é a BYD, com a empresa chinesa lá em Camusim, que já está começando a se revelar num caso gravíssimo no Brasil, e a gente tem o caso do programa Mais Médicos. Então, a própria ONU, né, tem relatores especiais que eles tiveram relatores especiais que classificaram o Mais Médicos oficialmente como uma atividade de trabalho forçado a serviço do regime cubano. O Prisoners Defenders, que é uma ONG, denunciou o regime ao Tribunal Penal Internacional com base em centenas de relatos de escravidão e expropriação. E o próprio Parlamento Europeu emitiu resoluções críticas condenando o sistema de missões médicas cubanas, dizendo que aquilo ali não tinha nada a ver com o trabalho normal ou parceria entre Brasil e Cuba. E aí depois vem um nome que a imprensa não está contando para vocês, não está falando, porque senão dá muita glória, porque ele mesmo, ele é quem denunciou isso na ONU em 2018. Então a denúncia oficial do Estado brasileiro, o Brasil, que era uma vítima, não era uma vítima que sabia, vítima ignorante, né, que se usa o termo, era alguém que não sabe o que está acontecendo. O país encerrou o formato original do programa e admitiu publicamente a exploração perante o mundo. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos humanos fundamentais. Um verdadeiro trabalho escravo. Acreditem. Quem disse isso? Bolsonaro. Na verdade, não foi 2018, foi 2019. O discurso dele na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro denunciou Lula e o programa Mais Médicos na ONU em 2019. Na verdade, não é nem 75%, tá? Mas alguns dizem que até 85% pode ser confiscado. Bolsonaro foi quem denunciou Padilha e tantos outros, num pacote só, mostrando que o PT estava fazendo trabalho escravo. E aí, meu irmão, a confissão por tabela. Ao exigir a liberação do visto de Alexandre Padilha, punido nos Estados Unidos exatamente por sua cumplicidade em um esquema de exploração humana, o governo, ou o regime Lula, toma uma posição definitiva. Defender o arquiteto do programa é obrigatoriamente defender a arquitetura do programa.
Ao fazer do visto de Padilha uma questão de honra diplomática, com muitas aspas, Lula ignora o precedente brasileiro, o consenso da ONU, e confessa sua lealdade incondicional à ditadura cubana, mesmo que o preço seja endossar a escravidão moderna. Meus caros, Lula está confessando que sim, ele tem orgulho de fazer parte desse processo de escravidão, onde médicos cubanos eram usados com trabalho escravo para enviar dinheiro para Cuba.